hoje é o prédio mais comentado do Nordeste, sai em vídeos, viraliza quando alguns vídeos dele, feitos por drone, saem na rede social. Muita gente até se pergunta se realmente é em Fortaleza. Qual foi o projeto que mais lhe marcou na Colmeia? Bom, eu acho que o projeto mais marcante talvez tenha sido a nossa última entrega, foi o One Residencial. Ele tem uma história, eu acho que ele não é o mais marcante pela beleza ou por talvez pela interpretação que outras pessoas olhem, mas pela história que ele teve. Ele nasceu de um terreno muito complicado juridicamente e que a gente precisou realmente fazer um arranjo para poder conseguir regularizá-lo. Era um terreno que haviam invasões dentro dele, era um terreno em uma área super degradada, mas a gente estava entendendo que ele era um diamante ali dentro de uma pedra, né, que você precisava realmente lapidar, e a gente fez isso com muito cuidado. Mas não deixou de ser um projeto desafiador. A gente concebeu um prédio de 50 andares, com apartamentos de quase 600 metros, e a gente escutou muita crítica no começo, antes do lançamento. Alguns diziam que jamais a gente conseguiria aprovar um projeto de 50 andares na cidade de Fortaleza, que o prédio mais alto da cidade talvez tivesse 25 andares, então o que a gente estava falando ali era uma balela. Outros diziam que a gente não teria a capacidade técnica de construir, mesmo que aprovado. E no final, mesmo que a gente conseguisse aprovar e que a gente conseguisse construir, jamais a gente conseguiria vender um apartamento, porque pelo seu tamanho ele seria muito caro e, enfim, teriam todos esses desafios. E na época, realmente, eu até repensei se a gente estava no caminho certo, porque é muito difícil, Fonteles, você saber separar quando você está sendo persistente ou quando você está sendo apenas insistente. Ou seja, será que a gente estava querendo fazer aquele produto por um ego nosso, por um capricho, e a gente estava querendo atropelar todos que pensavam o contrário? Ou seja, nós éramos o rei nu? Ou será que não? Nós tínhamos que persistir, afinal de contas, as boas ideias, né, assim, as ideias disruptivas, elas vêm um pouco disso, né, assim, o idealizador ele vai um pouco contra. E aí eu me lembrei de um caso dentro da própria Colmeia que foi experimentado pelo meu pai, que foi um empreendimento no Porto das Dunas chamado Aquaville. Ele é um resort feito no Porto das Dunas, quando na época você apenas tinha casas de praia. E eu lembro demais que o papai, quando a gente ia muito para o Beach Park comer caranguejo e tal, e ele tinha pedido para o pessoal do Beach Park para comprar um terreno, o loteamento lá do Porto das Dunas, eles, né, tinham muita coisa. Eles apresentaram uma sugestão de terreno, que hoje é o Aquaville, e o papai disse, não, eu vou desenhar aqui um produto, depois eu trago aqui para apresentar, se vocês gostarem a gente faz negócio. E quando ele foi começar a apresentação do produto, ele começou dizendo, olha, nós iremos fazer 500 unidades aqui, e antes dele conseguir continuar a frase, o pessoal, o dono do terreno, disse, mas vem cá, não cabe 500 casas nesse terreno. E foi aí quando ele continuou, não, mas eu não vou fazer casa, vou fazer townhouses, são apartamentos e tudo. E nesse momento aconteceu uma coisa similar. Todo o mercado ficou contra. Primeiro porque as casas de praia você fazia no litoral oeste, Cumbuco, Taíba e daí por diante. Segundo que o rico não mora num condomínio com muitos vizinhos. O rico, quando mora em apartamento, era um prédio de 20 andares, então no máximo ele tinha 19 vizinhos. Como é que a gente ia convencer o cara que estava comprando a segunda residência que ele ia ter 500 vizinhos? E o terceiro era que segunda residência todo mundo tinha na cabeça que era casa, não dava para ter apartamento. Apartamento é o que ele já morava, sai fazer outro igual. E o papai foi muito persistente.
E alguns até chamaram ele de cabeça dura, que ele realmente não estava escutando, e tal e tudo. Mas, na verdade, ele já tinha conhecido esse produto em outros locais, em viagens que ele havia feito, e ele foi persistente. Ele não foi cabeça dura, ele não foi insistente, ele foi persistente, ele acreditou e foi em frente. E o nosso produto One, eu pensei a mesma coisa. Fortaleza não tinha um produto como esse, um apartamento com um design internacional, não deixa a dever a nenhum arranha-céu de Miami, de Nova York. Eu e Otacílio insistimos na ideia, a gente foi atrás, arregaçou as mangas. O Otacílio, na área dele, viajou para conhecer tecnologia, fizemos ensaios de túnel de vento em laboratório em Londres, a gente contratou especialista de fora do Ceará para também poder fazer a leitura desses relatórios, a gente trouxe equipamentos, por exemplo, concreto, a bomba que bombeia concreto, a potência máxima que tinha era um prédio de 25 andares. A gente precisaria ter pelo menos o dobro disso. Então, ele foi atrás disso. Eu, do meu lado também, na parte de vendas, eu visitei pessoalmente todos os interessados. Na verdade, eu não era o corretor de imóvel, nem quis fazer esse papel. Eu acho que esse é uma tarefa muito peculiar e o corretor tem o valor dele nisso. Mas eu dizia, eu não entrego material de vendas. Eu não entrego folder, nem vídeo, nem imagem. Quer apresentar para alguém, tem que me chamar, eu vou com o meu computador, porque para esse tipo de produto, o cliente tem que perceber que é o dono da empresa que está fazendo a apresentação, não é nenhum outro vendedor. E acho que isso mostrava a importância que a gente estava dando. E o produto foi um tremendo sucesso. Hoje é o prédio mais comentado do Nordeste, sai em vídeos, viraliza quando alguns vídeos dele, feitos por drone, saem na rede social. Muita gente até se pergunta se realmente é em Fortaleza. Então, ele foi um empreendimento desafiador para a Colmeia, foi desafiador para nós enquanto sócios, porque a gente estava fazendo algo que nunca antes nós havíamos feito, e além de rentável, ele nos moldou. E eu acho que para a minha carreira, eu acho que foi um momento de virada, foi um momento de aprendizado, porque eu já havia visto meu pai passar por um momento em que ele precisou ser persistente e ele precisou discernir se ele estava sendo cabeça dura ou se ele realmente estava sendo um visionário, vendo algo que nunca ninguém tinha visto. E eu passei por isso, né? Assim, eu não aprendi só por a experiência dele, eu aprendi vivenciando. Eu tinha que saber, eu estou sendo cabeça dura ou o que eu estou enxergando ninguém mais está enxergando. Então, acho assim, por todos esses aspectos, foi um empreendimento desafiador e muito importante para a gente.